Olá, eu me chamo Ana Flávia Eusébio e é com muita alegria que eu compartilho com você o último episódio dessa minissérie ao qual nós estamos falando sobre as 4 estações das mulheres. E hoje, o episódio de hoje, nós falaremos sobre o tema inverno, sobre a estação do inverno. Então, se você não assistiu os episódios anteriores que nós falamos sobre a primavera, sobre o verão, sobre o outono, eu te convido a voltar e assistir porque eu tenho certeza que agregará muito no seu autoconhecimento sobre as suas percepções de si mesma e também do mundo. Mas seja muito bem-vinda. Eu sempre lembro vocês de pegarem um papel, uma caneta, deixarem aí ao lado, porque faz muito sentido quando nós anotamos, porque é uma forma mais de nós aprendermos. Também sempre deixa a sua aguinha aí do lado para que você também consiga ir se hidratando nesse tempo que nós estivermos aqui juntos. Então seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje, que é sobre o inverno. Qual é essa estação? Mais uma vez reitero, nesse último episódio que nem sempre a estação que está lá fora é a estação que nós estamos vivendo aqui dentro. E isso, de certa forma, é ruim, é como se nós estivéssemos lutando contra a natureza. Então, é muito interessante que a mesma estação que esteja passando lá fora seja a mesma estação que nós estamos vivendo aqui dentro. Mas é óbvio que existem acontecimentos na nossa vida que são imprevisíveis. Então, tem pessoas que estão passando por um momento de luto, e aí está muito conectado à estação que nós falaremos hoje aqui, que é a estação do inverno, e que não tem como nós prevermos, e pode ser que lá fora estejamos vivendo a estação da primavera ou a estação do verão e que não irá coincidir. Óbvio que tirando esses pontos aos quais nós não temos controle, é interessante que nós trabalhemos para que nós estejamos sim vinculados à estação que está se passando lá fora. Quando nós tivermos a autonomia, ou seja, quando nós estivermos apenas sobre nossas atividades, ou seja, as coisas que dependem apenas de nós, é interessante que nós trabalhemos para que nós possamos entrar nessa harmonia, nesse equilíbrio com a natureza externa também. E isso facilitará o entendimento das nossas emoções e o nosso equilíbrio interno. Então, gente, quando nós falamos sobre a estação do inverno, é uma estação que, inclusive, eu trouxe uma frase aqui, As mais belas flores nascem após o inverno rigoroso. É interessante que nós acessemos essa estação de uma forma consciente, porque assim como eu disse sobre as estações anteriores, todas elas é necessário que nós tomemos essa consciência de que nós estamos acessando e que nós estamos passando por ela. Porque uma vez que nós entendemos, compreendemos e mais do que isso respeitamos, nós passaremos de uma forma mais equilibrada. E um exemplo disso é quando nasce uma criança, que nós mulheres acabamos morrendo muito para nós, porque nós vamos exatamente morrer para a nossa individualidade e principalmente essa nossa geração ao qual isso já vem um pouquinho lá dos nossos pais, principalmente das nossas mães, que elas já foram muito treinadas para isso, para que elas pudessem olhar mais para si, respeitarem mais a si, mas especificamente as nossas mães, e eu tô falando de uma geração ali entre 25 a 40 anos, que eu me enquadro nelas, nós como mulheres, ouvimos muito de nós mães que nós não deveríamos depender de maridos, que nós deveríamos correr atrás das nossas carreiras, que nós deveríamos ganhar o nosso dinheiro, que nós poderíamos e até deveríamos ter a nossa própria independência. E por conta disso, nós fomos muito estimuladas a desenvolver a nossa individualidade, em pensarmos em nós mesmos. Porém, para mim isso é uma grande distorção da cultura atual, ao qual, quando nós pensamos nesse individualismo, logo eu não quero morrer para o meu relacionamento, sendo que nós somos convidadas a viver um relacionamento sacrificial. Hoje, mais do que nunca, nós valorizamos e buscamos e queremos cada vez mais esse relacionamento amoroso ao qual nós vivemos na maior harmonia, se assim posso dizer,
dizer que nós vivemos em relacionamentos aos quais nós não podemos nos frustrar, ao qual esse relacionamento é perfeito. E para mim isso não existe. Relacionamento perfeito é aquele relacionamento ao qual um está o tempo todo se sacrificando para o outro. O relacionamento não é para o meu benefício próprio, mas sim para me doar para o outro, para fazer o outro feliz. E para mim, uma vez, se a gente for lá para os princípios básicos da natureza, nós passamos a entender que uma vez que eu plantei isso, eu receberei isso de volta. Talvez não da mesma pessoa, mas eu receberei em algum outro momento da minha vida. Lembre-se, não existe plantio e colheita de forma errada. Não existe eu plantar melancia e colher melão. A mesma coisa que eu plantar, eu irei colher. Então, o que acontece? Nós viemos, né, de muito cedo, logo lá pelos 14, 15, ou às vezes um pouco mais nova, ou às vezes um pouquinho mais velha, mas ouvindo muito isso, né, para que nós valorizemos a nossa individualidade. E aí o que acontece é que quando nasce um filho, eu acho que a maior prova na vida de nós mulheres do desapego dessa individualidade, e acaba que nós entramos muito em choque, porque às vezes nós não temos essa clareza, porque nós estamos ali sem dormir, às vezes sem conseguir comer aquela comida quentinha que nós estamos acostumadas a comer, às vezes a sentar com os nossos esposos e realmente partilhar daquela mesa, daquele momento de alimento que nós estávamos acostumados, e às vezes eu vou comer 2 horas depois, 1 hora depois, a comida já está gelada, ou às vezes eu nem tenho mais fome, às vezes aquela necessidade realmente de ir ao banheiro eu não consigo ir, e por conta disso nós somos convidadas a esse desapego da individualidade, e esse tem sido um dos motivos pelos quais tantas mulheres não têm mais esse desejo de investir, né, suas vidas a este sacrifício, ao sacrifício da maternidade, porque sim, é um sacrifício. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o inverno? O inverno tem a ver exatamente com esse momento que nós passamos de escuridão. Escuridão, às vezes, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida dentro dos relacionamentos, né, nos nossos relacionamentos interpessoais. E eu preciso compreender, porque uma vez que eu compreendo que eu estou passando por um momento de inverno, automaticamente eu sofro menos, porque o sofrimento, ou seja, a frustração, ela advém exatamente de uma expectativa criada e que quando eu me percebo na realidade, está distorcida. A expectativa e a realidade são coisas totalmente discrepantes, e neste momento surge exatamente a frustração. Então, eu quero te trazer essa consciência para que nós possamos, mais uma vez, enfatizo com vocês, para que a gente realmente possa identificar a estação que nós estamos vivendo. E de fato, as flores mais belas, elas surgem após um inverno muito, muito, muito rigoroso, e que nós possamos entender que sim, para que lá na frente eu possa colher melhores frutos, maiores frutos, eu preciso passar por essa estação do inverno. E uma pessoa que eu trouxe tomar uma aguinha, aproveite, tome a sua água aí também. E uma história, até que eu citei ela, eu acho que no vídeo da primavera, foi da Lili Ebert, que Lili Ebert morreu recentemente no mês passado, no mês de outubro. Ela veio a falecer com 100 anos de idade, e ela que foi uma sobrevivente do Holocausto, então ela passou por tantos momentos de inverno em sua vida, não só no Holocausto, mas ele foi o maior de todos eles, mas depois ela até sobreviveu à Covid. Então foram tantos momentos, né? Não entrarei a fundo na história dela, inclusive se você tiver a curiosidade, pesquise, porque é uma história muito linda. Ela recebeu posteriormente, agora próximo ao seu falecimento, um prêmio, não foi o prêmio Nobel, mas é quase que um
um prêmio Nobel, que ele é mais conhecido, mas por tudo que ela fez por pessoas que passaram pelo Holocausto. Então, ela utilizou desse momento de inverno que ela passou em sua vida para posteriormente ajudar outras pessoas. E uma de suas falas é exatamente essa. No momento em que ela estava passando por este momento de tanta dor, de tanto sofrimento, ela não pensava especificamente naquilo que ela estava passando, mas se ela sobrevivesse a todas essas dores, a todos esses momentos de sofrimento, que ela gostaria de ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento ou coisas similares a isto. E um convite que eu quero te fazer nesse vídeo é: talvez eu não consiga compreender a dor que você está sentindo. Uma frase que eu tenho um certo repúdio, um certo que me afasta, é quando nós estamos passando por um momento de muita dor e uma pessoa chega até nós e fala: eu sei o que você está sentindo. E não sabe, porque cada dor ela é individual, cada dor ela é individualista mesmo. Não tem como eu falar, por mais que você tenha perdido um animal de estimação e eu também tenha perdido um animal de estimação, a sua dor é diferente da minha e a minha dor é diferente da sua, porque cada uma tinha um sentimento voltado para esse bichinho de estimação. Da mesma forma um familiar, da mesma forma quando você faz uma mudança de estado, de uma cidade para outra, da mesma forma quando você perde o emprego, da mesma forma quando você faz uma transição de carreira e isso tem sido doloroso para você. Então, para mim, essa frase, na verdade, tinha que ser eliminada de todas as falas do mundo. Ninguém consegue sentir a dor de ninguém, porque as nossas dores são pautadas no meu histórico de vida, em tudo que eu já passei. E às vezes, né, a minha dor pode ser que seja maior que a sua dor seja maior que a minha, mas todos nós, em algum momento da vida, acessamos essas dores em níveis diferentes, mas nós acessamos, até porque a nossa vida, para mim, dentro do conhecimento que eu tenho, ela é cíclica. Então, nós passamos por momentos de muita alegria, depois nós passamos por momentos de dores, às vezes nós passamos por um momento de um pouco mais de estabilidade. E quando eu falo sobre estabilidade, eu estou falando exatamente sobre uma estabilidade de não estar nem muito lá acima, nem muito mais abaixo, mas é como se eu tivesse encontrado um equilíbrio. Então é muito interessante que eu tome essa consciência para compreender de fato e sofrer um pouquinho menos, se é que nós conseguimos ter controle sobre isso, mas eu acredito que a partir da consciência nós conseguimos de alguma forma equilibrar, não sofrer a mais, não sofrer a menos, mas conseguir ter a consciência, assim como Lily Ebert, né, ter a consciência de que se eu passar por toda essa situação, lá na frente eu consigo ajudar outras pessoas. Se eu passar por tudo isso, o que eu farei diante dessa dor? E não passar a vida se lamentando. Inclusive é algo que eu quero falar daqui a pouquinho com vocês. Mas se você já assistiu os vídeos anteriores, você sabe que eu estou trazendo, pautado nos 6 pilares da vida, né? Os 6 pilares para uma vida em equilíbrio, que inclusive é um curso que eu tenho gravado. Se você não teve acesso ainda, te convido a acessar, porque é um curso riquíssimo. São 6 aulas, na verdade tem uma introdução, então são 7 aulas, aos quais nós falamos sobre como nós conseguimos equilibrar esses 6 principais pilares da nossa vida. Eu pedirei para a equipe deixar aqui abaixo, então se você tiver interesse, você pode adquirir esse curso aqui embaixo no link que nós estaremos deixando disponível para você, e você conseguirá ter essa clareza de como nós conseguimos equilibrar. Mas pegando como pauta esses 6 pontos, esses 6 pilares, eu quero trazer para você como que né, como nós conseguimos e como nós vivemos via de regra, sem generalizar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada relacionamento é um relacionamento, mas de forma geral, como que nós passamos por esses 6 pilares da vida dentro da estação do inverno. Então, a primeira dela é a estação da espiritualidade. Normalmente, quando nós estamos passando pelo inverno dentro da nossa espiritualidade, é o momento que nós não conseguimos ouvir
a voz de Deus, é um momento que nós não conseguimos ter respostas, é um momento que parece que Deus nos deixa nesse deserto mesmo. Talvez você já tenha ouvido em alguma pregação, em algum momento dentro da sua igreja ou dentro de certos relacionamentos ao qual você estava discutindo sobre isso, que pessoas estavam passando por momentos de deserto, e esse deserto significa exatamente esse silêncio de você se comunicar, ou às vezes você nem querer se comunicar, porque muitas vezes nós nos calamos, nós não temos vontade de falar com Deus, nós não temos vontade de fazer uma oração, e aquilo que nós precisamos tomar muito cuidado, que talvez aquilo que era algo de um dia, uma semana, um mês, se torna um ano, 2, 5, 10, e você se acostuma em não se comunicar mais com ele, se acostuma em não ter um momento de contato, de conversa. Talvez por um momento de inverno você estendeu isso para uma vida, e eu te convido novamente a voltar com ele, porque ele sempre está esperando por nós, ele sempre quer a nossa comunicação, o nosso contato, mas é normal que durante uma relação, e você vai entender que isso se estende a outros relacionamentos também, mas que em momentos pontuais nós passamos por esse momento de quietude, de silêncio, de falta de resposta, e que nós possamos de fato compreender e respeitar esse momento também. Então, dentro da espiritualidade, na estação do inverno, é um momento de total silêncio, de total deserto entre o seu relacionamento com Deus, nesta relação. A segunda área, o segundo pilar, é o pilar da saúde emocional. Então, dentro da saúde emocional voltado para a estação do inverno, é um momento que nós estamos com uma predisposição para pensamentos negativos, reclamações. Então, voltando, tem uma série de mensagens minhas falando sobre os nossos temperamentos. E o temperamento do melancólico já é um temperamento que ele por si só, ele reclama um pouco mais, ele tem uma certa dificuldade em olhar a vida de uma forma mais, por uma perspectiva mais alegre, mais feliz, mais resolutiva. Então, normalmente ele volta para o problema e reclama, é como se ele ficasse rodando em volta desse mesmo problema. E talvez você se pergunte, Ana, mas que cargas d'água, qual o benefício disso? Por que a pessoa ela sofre por conta de um problema específico e não sai do lugar, não resolve isso ou não pede ajuda para outras pessoas? Veja, esse temperamento ele é positivo porque ele vai pegar todas as falhas, todos os possíveis erros. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma pessoa que é do melancólico e ela trabalha dentro de um escritório de advocacia, é muito positivo, porque na hora que ela analisará um processo, na hora que ela olhar todos os pontos dentro de um processo, ela pegará todos os erros. Tudo aquilo que poderia dar de errado lá na frente, ela analisará antes. Então veja que existe muito benefício dentro do melancólico, mas dentro da estação do inverno, o melancólico ele pode ter uma predisposição muito maior para sentimentos de tristezas, para se aprofundar ainda mais nessa reclamação, então ele perdurará nisso. Então é muito interessante que a gente tenha essa sensibilidade. Por quê? Porque pode ser que nesta fase ele entre numa medicação, às vezes não tenha necessidade dele entrar numa medicação, mas às vezes por ele não ter essa clareza, por ele não ter esse autoconhecimento dele e entender que ele está passando por essa estação e que ele já tem uma predisposição pelo seu temperamento, é óbvio que se ele sentar na frente de um médico, ele será medicado. Por quê? Porque ele estará numa sensibilidade muito maior à tristeza, à ansiedade, à queda de humor, à queda de energia, e às vezes esse médico vai ali medicá-lo, vai trazer essa medicação. Mas o autoconhecimento ele liberta, o autoconhecimento ele vai entender que é apenas uma fase e que o que eu posso tirar de aprendizado disso? Como eu posso me restabelecer sem a necessidade de um medicamento?
Ana, então quer dizer que você é contra o medicamento, que você sugere que mesmo que a pessoa esteja passando por um momento de tristeza, de depressão, de ansiedade, que ela não busque o médico, que ela não busque o remédio? Não, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou dizendo é que se você já tem uma predisposição pelo seu temperamento e se você está passando por um momento de inverno, a estação do inverno na sua vida, bem provavelmente, se você tiver essa clareza, você não precisará de um remédio. Agora, se isso, mesmo você estando na estação da primavera ou você estando passando pela estação do verão e ainda estiver com essa predisposição e ainda se sentir muito para baixo e ainda se sentir muito triste, aí sim seja necessário. Por quê? Porque até uma pessoa de um temperamento diferente, por exemplo, de todos os temperamentos, o mais feliz de todos eles é o sanguíneo, é um perfil, né, um temperamento muito alegre, muito feliz, muito enérgico. Então, mesmo esse temperamento, na estação do inverno, ele ficará um pouco mais triste, ele ficará um pouco mais para baixo, né? Antes, ao invés dele chegar todo espalhafatoso, ele já vai chegar mais quietinho, ainda chegará alegre, mas já será um alegre diferente. Então, é sobre conhecimento, é sobre eu ter a percepção do que eu esteja vivendo, do que eu estou vivendo em dado momento da minha vida. Então, não sou contra remédio, mas eu acredito que autoconhecimento, ele liberta muito, inclusive ele nos isenta do uso da medicação, porque a gente sabe que muita medicação vicia e aquilo que era para a pessoa às vezes utilizar durante 4 meses, 6 meses, ela já está utilizando há 6 anos, exatamente pela falta de conhecimento da sua saúde emocional, da sua predisposição baseado no seu temperamento. Então preste bastante atenção. Casamento. Como normalmente as pessoas estão no casamento, né, no pilar do casamento, na estação do inverno. Então, normalmente é um período de mais afastamento, é um período de maior frieza, às vezes é um momento ali que cada um procura se calar e, gente, isso é normal. Às vezes você não percebe que o seu relacionamento ele tá passando por uma estação do inverno e às vezes você começa a criar coisas na sua cabeça, você começa a buscar talvez até por uma separação e não, observe. Quantas vezes a gente precisa, veja que Deus ele já foi tão perfeito que ele criou essa estação lá fora. É necessário que a gente passe pela estação de inverno. Nós somos preparados para uma estação que vem à frente, mas a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se calar, a gente precisa entender, peraí, o que está passando aqui dentro? O inverno ele também é positivo, só que muitas pessoas pela falta do conhecimento elas querem sair, elas querem fugir. Não, peraí, tá ruim aqui porque a gente não conversa, está frio, esfriou esse relacionamento, peraí, eu quero buscar um verão lá fora. Aí vai buscar em paixões carnais, aí vai buscar em namorados, às vezes num ficante, não, peraí. Respeite essa fase que você está vivendo. É um momento de frieza, é um momento... Ok, o que você pode aprender disso? A partir dessa frieza, dessa quietude que vocês estão passando, o que você pode aprender para aplicar lá na frente? Assim como Lily Ebert. Peraí, ela passou por um grande momento de inverno na vida dela, mas ela tirou muitos aprendizados. E mais do que apenas ter tirado, ela aplicou muita coisa. Então preste bastante atenção, não fuja do inverno em nenhum dos pilares da sua vida, mas especificamente dentro do seu relacionamento amoroso. Maternidade, pilar da maternidade dentro da estação do inverno. Normalmente como eu disse anteriormente, um convite para quebra de expectativa, um convite para um desapego da nossa individualidade. E, gente, não só necessariamente, tá? Para a fase ali de um recém-nascido, de um bebezinho, ou ali a criança, né, quando já tá a partir dos seus 3 anos de vida. Às vezes, você pode estar com um pré-adolescente na sua casa, com 10 anos, 12 anos, 14 anos, né, que aí já se tornou um adolescente, mas
às vezes, mesmo que o trabalho não seja o mesmo ali, de trocar a fralda, de colocar no banho, de lavar o bumbum, que são necessidades, né, que a gente tem ali ainda com a criança ou com um bebê, mas são necessidades diferentes. Às vezes você está precisando quebrar padrões com relação a novas visões que o seu filho tem trazido para dentro de casa. Às vezes você está num mundo tão fechado que você passa a passar, né, tá certo isso, mas é que parece ser um pouco, como que fala? Que tá repetindo, mas você passa a resistir aquilo de novo que o seu filho tem trazido. Às vezes ele está tendo acesso a uma nova religião e você é tão fechada na sua religião que você passa a ter atritos com o seu pré-adolescente ou com o adolescente que está dentro da sua casa, o seu filho. Então não permita, peraí, o que eu posso, né, dentro, e vocês acabam entrando nessa estação do inverno, mas como que você pode acolher o seu filho, entendendo, peraí filho, é interessante que você tenha uma nova visão de mundo, é interessante que você tenha uma nova percepção, a mamãe tem essa, como que a gente pode discutir positivamente isso? Como que eu posso agregar na sua vida, mas também como que você pode agregar na minha vida? E vocês entrarem numa discussão positiva, vocês entrarem numa discussão que realmente irá agregar. Então, muitas famílias, elas entram em estações do inverno, elas criam estações de inverno exatamente pela necessidade de querer aprovação sobre tudo que ela faz. Mas espera aí, o seu filho também pode fazer coisas e não é porque é diferente da sua que seja errado. Então tenha esse discernimento, tenha essa sabedoria para que você não plante uma estação de inverno dentro do seu relacionamento com os seus filhos, na sua maternidade, exatamente por eles terem visões diferentes da sua. Bem-estar. O bem-estar vinculado ao inverno, a estação do inverno, é um momento em que existe uma resistência muito maior que ela pode advir, né? Que ela pode ser em decorrência de uma lesão, em decorrência de um afastamento, talvez intencional, às vezes sem essa intencionalidade, como por exemplo uma mãe que acabou de ter um bebê. Então ela não pode retornar aos seus treinos como ela fazia anteriormente. Às vezes leva um tempo, né, 2, 3, 4, dependendo, 6 meses para que ela possa retornar a sua atividade física, ao seu bem-estar, a cuidar da sua matéria da forma como ela cuidava antes, ou às vezes até mesmo antes, né, desse bebê vir a nascer, como é um exemplo meu. Então, assim que eu engravidei do meu primeiro filho, eu não tive nenhuma doença, nenhuma predisposição ali, mas o meu médico me afastou das atividades físicas que eu praticava, que era a musculação na época, e ele falou: Ana, a única coisa que eu libero para você fazer é o Pilates. E na época foi quando eu fui buscar, né, pelo Pilates para que eu pudesse praticar, mas veja que era um inverno para mim, porque eu estava acostumada com uma vida muito mais ativa no meu bem-estar. O Pilates, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, não que ele seja de forma geral, mas para grávidas ele é, né, muito mais leve, o gasto calórico é muito menor. Então, para a Ana, também foi uma estação de inverno, também foi negativo ali para mim. Eu tinha uma certa resistência hoje, mas pensa que isso foi há 5 anos atrás. Se eu tivesse a mesma consciência que eu tenho hoje, eu não teria essa mesma resistência, eu simplesmente soltaria. Eu não tenho controle sobre isso, é o que eu posso fazer neste momento. Por quê? Porque isso faz com que a gente sofra menos, né? A gente diminua o nosso nível de cobrança, de exigência, e isso se torna mais leve, muito mais equilibrado. E por último, carreira. Como é a nossa carreira dentro da estação do inverno? Gente, na carreira, via de regra, ou nós estamos estagnados, ou nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento, se assim posso dizer. Talvez você não esteja satisfeito com o número do seu comercial, talvez você não esteja satisfeito se você é, né, como que fala? Um empreendedor, um empresário, talvez você não está contente com o resultado que a sua empresa vem gerando.
Talvez você, dentro da estação do inverno, sendo um CLT, você está insatisfeito no sentido de talvez não estar sendo reconhecido pelo seu chefe verbalmente, talvez sendo reconhecido monetariamente, talvez você já esteja nesse salário há muitos anos recebendo esse salário e hoje você gostaria de ter um aumento e talvez você veja pessoas entrando, pessoas mais novas que você dentro da empresa e já tendo um reconhecimento salarial maior e melhor do que o seu, e aí isso te leva para uma estação de inverno muito grande. Talvez você esteja pensando, eu só farei o que me é pedido, não farei nada além, se tiver que ficar até talvez você bata o ponto 6 horas, você fala, nossa, nem a pau que eu fico, nem 6h05, 6h10 eu não fico dentro dessa empresa, porque eu só farei aquilo que de fato eu preciso fazer, não farei nada além. E talvez você esteja, né, muito revoltado até com essa situação toda. E eu te convido, não faça para você. Lembra que eu falei lá no início desse vídeo, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E veja, uma coisa que para mim ficou tão evidente, e isso eu tive a oportunidade de ter essa consciência muito nova, eu tinha ali próximo dos meus 23, 24 anos, que independente do trabalho que nós estejamos, né, do emprego que nós estejamos, mesmo que não haja uma satisfação plena, mesmo que o salário não seja dos melhores, mas se eu fizer o meu melhor dentro das condições que eu tenho, Deus ele vai mandar uma pessoa para que me veja aqui. E eu lembro que eu trabalhava, né, em um consultório de fisioterapia, ao qual eu gostava muito do trabalho, mas eu não tinha um reconhecimento financeiro, até porque a clínica era relativamente pequena e com o meu bom atendimento, como eu me empenhava muito para atender com muita alegria todos os pacientes que chegavam ali diariamente, foi dentro dessa clínica de fisioterapia que uma das pacientes viu a forma como eu tratava as pessoas, viu a forma como eu atendia com excelência, que ela me convidou para trabalhar dentro de uma outra clínica que o salário era o dobro. E aí, né, foi quando eu fui fazer uma entrevista e de fato fui contratada pelo médico que posteriormente eu vinha trabalhar. Então, gente, a gente entregar o nosso máximo, porque não tem a ver exatamente com a pessoa com quem você está trabalhando, mas a entrega que você está fazendo. E se você realmente faz uma entrega de excelência, com as condições que você tem, no lugar onde você está, Deus enviará uma pessoa para te tirar dali. Então não é sobre o seu contratante, mas é sobre você, a sua entrega, a sua excelência. Então, sem mais delongas, né, dito tudo isso, eu quero fechar mais uma vez lembrando para você sobre essa frase: as mais belas flores nascem após um inverno rigoroso. As mais belas flores nascem após um inverno rigoroso. Então, respeite essa fase do inverno que você está passando, respeite esse momento, olhe para dentro, observe-se, não queira fugir disso, porque uma hora ou outra nós precisaremos enfrentar. Imagine, para nós que moramos aqui no Brasil, imagine se chegasse lá em junho, julho, e eu falasse, eu não quero, peraí, não pode ficar frio. Não tem como, a não ser óbvio que eu vá para um outro país ao qual neste país esteja calor nessa época, aí sim, tudo bem. Mas uma hora eu terei que enfrentar esse frio, nem que seja dentro do avião, que é tão frio, né? Mas não tem como nós fugirmos disso. Então preste bastante atenção, respeite a sua frase, a sua fase, a sua estação, diminua o seu nível de exigência, especificamente quando você estiver passando por cada uma dessas estações, e procure tomar essa consciência, porque ao passo que nós tomamos essa consciência, nós igualamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos dentro de cada uma das estações. Eu espero muito ter agregado na sua vida que essa minissérie, essa série de mensagens com esses 4 episódios tenham agregado na sua vida, e se realmente fez sentido para você, que você possa enviar para outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse rico conteúdo. Aqui embaixo eu também pedirei para o meu time deixar um link para vocês que faz parte do meu grupo do WhatsApp. Então lá nós trocamos muito sobre autoconhecimento e também sobre espiritualidade. Se você sentir no seu coração, venha participar, porque é um
um grupo bem enxuto, ao qual nós são só mulheres que, né, ali dentro do grupo, mas que é muito, 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 todos os dias nós falamos lá e nós crescemos juntas aí nesses dois pontos principais, que é a espiritualidade e o autoconhecimento. Muito obrigada, muito obrigada. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e até semana que vem na nova, daqui a pouco eu anuncio para vocês mais a nossa nova série de mensagens. Um beijo, tchau, até mais!